Boa noite a todos. Vou fazer uma oração que eu comecei a fazê-la desde que eu me aproximei do Santo Dom Bosco, que é uma oração que é colocada em algumas obras. Eu até sugiro que seria bom até retomar, que é a oração de São Tomás de Aquino. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas às quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Pai do Espírito Santo. Bom, o tema aqui, desordem e violência no Brasil. Bom, não é por acaso que a gente está numa situação um tanto quanto caótica no Rio de Janeiro, diante do que temos visto, e embora isso não é tão atípico assim, infelizmente, e o que é mais cruel disso tudo é como há uma espécie de banalização desse fenômeno. Então, inicialmente, eu vou começar lançando algumas questões fundamentais. A violência é uma das questões fundamentais da vida humana, digamos assim, o porquê da violência, o porquê da guerra, o porquê da desordem, o porquê do crime, enfim. Então, eu abro com essas questões, depois apresento uma espécie de hipótese sobre o porquê da violência, especialmente no Brasil, e ela é baseada numa tese, né, sobre a violência no século XIX no Brasil. Depois, um aspecto da obra de São Tomás de Aquino, que é a relação da luxúria, do hedonismo com o caos e com a violência. Isso diz respeito muito também à vida brasileira e à vida ocidental. Depois, se eu conseguir chegar até lá, ou a gente tem uma outra data que eu posso retomar essa aula ou fazer uma outra que é no dia 2 de dezembro, que é falar da relação entre violência e sacrifício. E a consciência sobre também os aspectos da morte, o sentido, uma noção de que a violência é uma rivalidade contínua. Depois, como a política criou uma relação incessante com a violência. Nós temos, ainda que menos cotidiano violento na realidade, mas a sensação de violência e de guerra ela é muito maior. Isso comparando com os séculos. E, sobretudo, porque a razão da violência ela ficou um tanto quanto banalizada ou sem muito sentido, ou melhor, o grande sentido da violência se tornou o poder e a busca pelo poder incessantemente. E a gente só consegue superar isso dentro dessa visão de sacrifício mesmo, de holocausto em relação à violência. E é uma mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, também relacionado à violência, agora entrando já na introdução, está o próprio medo, na verdade. E aqui um preâmbulo para começar. Só teme quem tem que perder. Quem mais tem que perder, mais teme. Quem mais teme, mais obedece. Então, uma frase do José Azeredo Coutinho, um político brasileiro do século XIX. Dostoiévski também dizia, tudo pode o homem se não tem medo. Então, um dos aspectos que envolve a questão da violência é o medo. Nós temos medo, né? A parte da política moderna foi fundada com base no medo da morte violenta. E, como eu disse, uma série de perguntas nos vem à mente sobre a violência. Por que o Brasil é muito violento, o Brasil é menos violento, é mais violento que outros lugares,
qual é a relação da desordem com a violência, qual a diferença entre violência e criminalidade, uma coisa leva a outra, qual a visão católica que a gente precisa ter em relação à violência. Isso é uma coisa importante também. Existe uma noção natural, né, do processo, a violência está instaurada na relação humana, e o problema é a perda da relação simbólica da violência, da relação, para que a violência serve? Que ela está na relação humana é um dado. Toda a ideia de suplantar completamente a violência é um dado utópico, na verdade. Nós precisamos conviver com ela, mas de que maneira? Qual é o sentido que ela nos leva? A criminalidade já é uma situação que percorre o direito, né? É uma circunstância que observa um ato criminoso, um ato delituoso, um ato contrário ao prescrito pela lei, e muitas vezes carregado de violência. Então, para iniciar e dar um sentido para esse título, e já começando com a história brasileira, há uma tese dos anos 80, que é de uma professora chamada Maria Silvia do Carvalho Franco, que ela escreveu um livro chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata. E para mim é uma das obras que mais ajudam a entender o significado da violência especificamente no Brasil. Porque ela diz o seguinte: o Brasil no século XIX existia uma ordem escravocrata, inclusive o termo ordem escravocrata é muito interessante. A sociedade se ordenava com base na escravidão. Naquilo que correspondia a essa sociedade ordenada, havia um sistema de relações. Naturalmente, com castigos, com apelos, com, enfim, conflitos, mas ela era ordenada, e até mesmo as relações de violências, elas eram um tanto quanto, como eu disse, ordenadas e muitas vezes até policiadas, né? Vale lembrar que pela legislação brasileira, pelas ordens filipinas, se um senhor abusasse demasiadamente do seu escravo, um outro senhor poderia tomar aquela propriedade, digamos assim, como era considerado, por conta desse abuso. Então existia, e depois, ao longo do tempo também, quando foi se aproximando dos anos 80, de 1880, os apelos, né, dos escravos, os processos de libertação foi aumentando. Então existia uma noção de ordem mesmo dentro da fazenda, e naquilo que correspondia às cidades, o meio urbano possível. Mas ela vai dizer o seguinte: o espaço que era mais violento no Brasil, mais cruel, não era nem esse lugar da fazenda e nem o ambiente urbano, digamos assim, como no Rio de Janeiro, você tinha já algumas cidades, Salvador, Recife. O que era mais cruel era a vida dos homens livres na sociedade escravocrata. Ou seja, era a zona cinzenta desse Brasil. Era a vida do caipira, do pobre médio, que não está protegido por um ambiente escravocrata, um ambiente de uma fazenda, por mais cruel que fosse o senhor, e tampouco estava no meio das proteções que a cidade podia dar, naquela ordem que o meio civil podia dar. O que significa? Há um ambiente, esse ambiente cinzento era desordenado, não havia códigos, as relações eram muito anárquicas e eram as mais violentas. E é importante porque ela prova isso, ela mostra, é uma obra muito bem documentada, ela vai mostrando, na verdade, como as relações de violência eram muito maiores. E, bom, né, além de mostrar o elemento constitutivo das relações de violência. E o que é importante aqui é como eram relações muito comunitárias pautadas na violência. E eram violências entre compadres e amigos, entre vizinhos, e muitas vezes, ou a maior parte das vezes, sobre questões banais, e não propriamente por sobrevivência. Então, elementos como honra, vingança, percorriam, né, essas relações. Até citando um trecho da obra. Essa violência atravessa toda a organização social, surgindo nos setores menos regulamentados da vida, como as relações lúdicas
e projetando-se até a codificação dos valores fundamentais da cultura. Então, justamente esse espaço sem codificação. A igreja mal chegava nesses lugares, mal tinha padre. Então, o Brasil, praticamente até hoje, é uma terra de missões. Nos ambientes proto-urbanos, você tinha lá uma paróquia e tudo mais. Os senhores das fazendas tinham também a figura do padre, que era uma regulação importante, até mesmo para frear certos abusos. Por isso que há uma diferenciação, não sei se alguém lembra daquele filme 12 anos de escravidão, que mostrava o percurso, né, de um negro capturado e depois levado para o sul para ser escravo. Ali mostra o Senhor numa matriz protestante, que ele mesmo lia a Bíblia e ele interpretava, ele não tinha uma mediação, alguém que fazia o contraponto. Nas fazendas brasileiras você tinha um certo contraponto, até mesmo padres que acusavam, na verdade, certos senhores de certos abusos. Então, havia um contraponto diferenciado. A igreja sempre deu esse contraponto. Mas, fora disso, como eu disse, por mais abusivo que pudesse ser um ou outro senhor, ali ainda há uma ordem, é preciso ter uma certa estabilidade de relações. Fora disso, não tem igreja, não tem um chefe, então é uma sociedade média, mediana, livre, porém pobre, empobrecida, percorrendo o seu espaço, às vezes numa pequena propriedade, mas numa luta incessante de sobrevivência, porém a violência ela se dá não necessariamente por conta da violência, sim por rixas muito comezinhas, digamos assim. Então a violência se torna uma forma rotinizada de ajustamento de relações de vizinhança. Nas relações de vizinhança, a violência está incorporada com uma regularidade, eclodindo de circunstâncias que não comprometem as probabilidades de sobrevivência e apresentando um caráter costumeiro suficientemente arraigado para ser transferido às situações que apresentam pelo menos alguns sinais de mudança. Essa questão da relação típica de violência entre vizinhos, isso é um dado assim, muito genérico. Até hoje, na verdade, se você computar a rádio patrulha das cidades, a maior parte dos conflitos é entre vizinhos. Mas isso faz parte da natureza da violência. A gente vai ver isso melhor quando eu falar da teoria mimética da violência. Porque, isso é bíblico, né? Caim matou Abel, Esaú e Jacó, todas as relações de violência, elas são muito mais próximas do que nós imaginamos. Ela está no nosso âmago, na verdade, na nossa relação mais próxima de irmãos. Não à toa que sociedades bárbaras levam isso a um extremo, né? Por exemplo, os índios brasileiros, várias tribos, quando nascem gêmeos, eles matam um. Porque é sempre uma noção, na verdade, mítica de que um deles, nessa rivalidade entre irmãos, os gêmeos não pode ter. Um tem que ser morto, porque um é o mal, né? Então, a literatura já trabalhou muito isso, novelas, todo mundo sabe. Mas é interessante esse aspecto da violência tão próxima. Então, apresenta uma instabilidade muito grande, né, nesses grupos sociais e, sobretudo, algo elementar nisso tudo, que é a ausência de autoridade de elementos hierarquizadores. Então, você não tem autoridade, você não tem hierarquia. Isso é combustível para a violência, não tem pressuposto de ordem. O modo de inserção das populações caipiras nessa época, na sociedade brasileira mais ampla, em que as primeiras são relegadas a uma posição de marginalidade, mas não deixam de ser aproveitadas residualmente, fez com que a participação nos núcleos originários não se revestisse de um caráter vital e definitivo entre seus membros, vínculos mais fracos do que aqueles que ocorreriam entre participantes de grupos sociais realmente fechados. Então, nas relações de família, a violência, isso também é uma coisa que percorre, se a gente pensar nas favelas, nos morros cariocas, são pessoas muito próximas, às vezes são primos. A história das guerras também percorre isso. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de primos. Isso nos leva também mais uma dessas indagações do mistério da violência, do mistério dos conflitos, porque ele é muito mais próximo de nós do que nós podemos, não está muito fora, na verdade, dos nossos círculos. Então há um padrão aqui comportamental, a violência correspondendo a um sistema de valores centrado na coragem pessoal.
Este objetivo, nessa sociedade onde inexistem canais institucionalizados para o estabelecimento de compensações formais, determina-se regularmente mediante a tentativa de destruição do opositor. A violência se erige, assim, em uma conduta legítima. Então, como não há nada, não há hierarquia, não há autoridade, não há referência, não há código, o que vale é a hombridade, a capacidade de alguém realmente destruir o outro. Impressiona que nem o mediador deixa de usar a violência quando um mediador aparece nesse processo. Esse também, quando aparece, age violentamente. Isso é parecido, né? Um amigo que morou um tempo na Índia, ele falou que era muito engraçado, eu digo engraçado, né? Mas é forte, que algumas regiões na Índia, se você vai fazer alguma denúncia na delegacia, o risco é o próprio testemunha apanhar também. Eles não estão acostumados a bater em que aparece na delegacia aqui. Mas isso não é muito diferente digamos assim, de um Brasil um pouco mais arcaico, né? Ainda que seja uma coisa muito pessoal, mas eu lembro que o meu pai teve um trauma muito grande de delegacia, quando, acho que nos anos 80, roubaram o videocassete. Aí ele saiu na disparada, era verão, entrou numa delegacia para reclamar. Aí o delegado disse, não, o senhor está de bermuda, não entra aqui. Não, mas eu fui roubado. Não entra aqui, vai embora. Passou anos, assim, sem uma delegacia. Os caras são loucos, entendeu? Para que eu vou lá? Eu fui uma vítima, mas não adiantou. Se eu continuasse, o cara ia me prender. Então, essas relações, na Índia se bate na testemunha, mas assim, no Brasil, em certos rincões, ou em pouco tempo passado, isso não era tão estranho, não. Moralidade que incorpora a violência como legítima e mais como imperativo. A autora explica que esse código que sancionou a violência tornou-se elemento constitutivo das condições de formação e desenvolvimento das sociedades de homens livres e pobres. Fundamentalmente, sociedades sem mediadores, sem autoridade hierárquica. Era praticamente, eu até digo que é praticamente uma sociedade comunista, essa dos homens livres, né? Solta, assim, completamente. Isso é importante porque, de fato, isso degenera completamente uma sociedade, sem uma falta de noção hierárquica, sem uma falta de controle. Nós percebemos isso nos instrumentos, nas práticas construtivistas de educação. Parte das propostas educacionais que percorreram o século XX no Ocidente não eram tão diferentes das primeiras experiências na União Soviética. O primeiro secretário de Educação da União Soviética tinha práticas as mais livres possíveis. E, por exemplo, tem experiência em que escolas eram regidas pelos próprios alunos de forma horizontal e que não podia haver castigo, ou eles mesmos que ordenavam as suas próprias aulas, as suas próprias organizações. É fato que isso virou uma catástrofe tão grande, né, na própria União Soviética que o próprio Stalin volta atrás. Eu acho que poucos anos depois do Lenin morrer, esse ministro é destituído, esse secretário é destituído, acho que é Linotchenko, se não me engano o nome dele, e eles voltam até um processo um pouco mais tradicional de educação, porque senão não ia formar engenheiro, não ia ter professor, ia ser um caos. Recentemente um amigo retomou essa tese para mostrar que todos esses fenômenos que a gente vê de violência nas escolas, como o fenômeno do bullying, ataques que acontecem em escolas, se aproximam do caos que existiu nas primeiras escolas da experiência soviética, que você deixava tudo solto e deixa eles se matarem, porque eles vão se organizar como se isso fosse possível. Não impunha muita ordem. E isso virou um caos, como uma explicação, na verdade, por esses fenômenos de violência e ataques de escolas contemporâneas, que beberam, na verdade, desse construtivismo. Compreender o fenômeno da violência no Brasil passa por analisar essa sociedade dos homens livres, no contexto do Brasil escravocrata, pois ela é o protótipo do ambiente em que os ex-escravos cairão, tornando-se, em alguma medida, favelados e suburbanos. Então, é importante entender essa zona cinzenta do Brasil, porque exatamente onde vão cair, no momento, né, da pós-abolição, toda essa massa de população. Ou seja, vai cair sem pai nem mãe,
sem uma estrutura, sem uma ordem. E tanto que a sentença de alguns escravocratas, por mais que fosse por manter um sistema, enfim, vai se dar como cabal, né? Por exemplo, o nosso romancista, o José de Alencar, que defendia, na verdade, um processo mais paulatino de abolição, ele dizia, bom, quando der abolição precoce no Brasil, essa população vai cair no vício, na cachaça e vai se perder, não vai ter uma determinada ordenação, né? Enfim, é um tema muito sensível, muito complicado de abordar, é verdade. Mas, de fato, a falta de noção de hierarquia, noção de ordem, noção de controle, noção de uma referência vai jogar parte da população brasileira nessa mesma situação que a Maria Silvia de Carvalho Franco descreve quanto aos homens livres na sociedade escravocrata. Nessas lutas que são totais, a valentia constitui-se o valor maior de suas vidas. As lutas são sempre levadas até o limite da morte. Se quereis ser... Então, assim, são situações limites de muita violência, muita morte. E nem mesmo um progresso econômico consegue suplantar, na verdade, esses circuitos de violência. Porque um dos intentos já no Império foi abrir estradas e conseguir conectar essas pessoas. E, de fato, isso foi uma grande iniciativa, né? Tanto que até hoje, proporcionalmente, ninguém fez mais ferrovia do que o Dom Pedro II. Foi muito, assim, para a época, foi uma coisa muito importante. Mas, ainda assim, você não conseguiu integrar um país continental como esse. Mas isso é importante porque surgem já sujeitos intermediadores, sobretudo uma figura que é uma das profissões mais antigas do Brasil, que é o tropeiro, por exemplo. O tropeiro surge nessa situação, ele é um intermediador, porque ele fica entre essa sociedade escravocrata e a sociedade não escravocrata, ele vai transitando entre elas, fazendo comércio. Então, já havia, né, começa a surgir posições intermediárias. A violência também aparece individualmente. Uma coisa importante em relação à parte econômica é que uma forma de subjugar alguém, que é a forma como a sociedade brasileira é subjugada hoje, todo mundo praticamente fica ajoelhado para banco. Nessa situação aqui de violência total, em que não há ambiente de controle, o endividamento não conseguia controlar dessa maneira, ele não apaziguava, porque é o que aconteceu, de certa maneira, com essa rede, né, de tropeiros e vendeiros, que se chamavam. Eles não conseguiram, mesmo introduzindo um sistema econômico, né, de venda, compra, vende cavalo de um lado, leva boi para o outro, etc. Mesmo assim, a tensão, essa violência total era tão intensa que não conseguiu. É aquela coisa assim, bom, tudo bem, o sujeito está devendo, mas você vai lá no interiorzão, você vai cobrar o cara é mais fácil para ele te matar do que... Então, isso também tornava mais precária ainda essas relações. E olhando, eu tive a oportunidade de dar aula, morar um tempo no Mato Grosso, a história do Oeste brasileiro não é muito diferente, de certa maneira, do Oeste americano, assim, no sentido de tem muita violência, tem muita grilagem, tem muita porrada, tem muita morte. Claro que é uma situação um pouco diferente aqui do que eu estou descrevendo dos homens livres na sociedade escravocrata, mas perpassa também um percurso ali de domínio, na verdade, muito quase que selvagem, assim, você não tem controle, né? Você não tem referências. Sobre o ajuste de contas entre vendeiro e freguês, sugere que a técnica de dominar pelo endividamento pode encontrar nos padrões de violência um obstáculo à sua efetivação. É o que eu estava falando. A violência surge como uma reação à dinâmica hierarquizadora e ordenadora da sociedade. Então, essa violência ela fica tão insistente que ela acaba sendo profilática contra a ordem. Ela intimida a presença da ordem. Então, todo mundo tem medo de chegar lá perto. Bom, tudo isso que eu estou falando, mais uma vez, a gente faz relações com a situação atual, contemporânea, dos subúrbios, da periferia, dos morros. Isso não é muito diferente.
a própria, qualquer ação que a gente for fazer, mesmo ação de apostolado, a gente pensa como fazer em um ambiente mais sensível, em um ambiente que é dominado por esse circuito de violência. A consciência política asfixiada pelos efeitos da dominação pessoal. O fazendeiro, ao contrário dos pequenos proprietários pobres, conta com um sistema de proteção e solidariedade, inclusive entre seus agregados. O destino do homem pobre é conseguir superar esse circuito de violência através de associações morais, quando, por exemplo, a igreja consegue entrar, ou uma referência moral diferenciada, ou alguma ligação de interesse, uma proteção externa, quando vai surgir, por exemplo, né, a figura, de certo modo, do coronel com a República. E também depois, quando surgem os movimentos messiânicos. Querendo ou não, os movimentos messiânicos no Brasil acabam dando uma rede de proteção que as pessoas não tinham. O maior deles foi Canudos, com Antônio Conselheiro, que merece muita justiça na história e uma referência muito grande, que foi um herói e tentou, na verdade, dar um sistema de proteção, criar uma comunidade. Foi massacrado pela República, pelo Exército. Foi a nossa Vendéia, né? Tanto que o próprio Euclides da Cunha descreve como a nossa Vendéia, foi um genocídio brasileiro. Massacraram, né, mais de 60 mil sertanejos. E o que o Antônio Conselheiro fez foi criar um sistema próprio ali de proteção solidário para aqueles sertanejos perdidos, que era mais ou menos isso. O pessoal que ficou solto. Então, ali deu uma perspectiva, né? Era um movimento messiânico, é certo, mas que deu uma rede que essas pessoas não tinham. Depois aquilo ali dilacerou, quem sobreviveu ficou perdido e aí as próprias elaborações, né, sobre o surgimento alguns vieram para o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, toda essa história sobre a origem das favelas. Bom, então há uma corrupção também dos poderes públicos, né, nesse sistema, sob um domínio privado. E outra coisa interessante é que essa prática de violência também surge dá surgimento a uma figura típica desse mundo brasileiro, que é o capanga, que é aquele que vai atuar junto ao fazendeiro no cumprimento de um destino comum, o de sobreviver à custa da violência. Então, o sentido de vida do capanga é a violência por si só. Ele não dá muita resposta diferenciada. Bom, isso tudo, né, é um arco que eu fiz para mostrar uma das hipóteses, de fato, do porquê da violência. Então, que ela é um pouco até meio óbvia, assim. A desordem causa uma falta de freamento, uma falta de noção e pode gerar numa sociedade efeitos violentos. Então, essa tese que é apresentada, né, é uma tese que é apresentada e que sugere, né, uma hipótese sobre a violência no Brasil. Ou seja, nesse espaço em que não há ordem, em que não há hierarquia, que pulula muito caos, muito conflito, e isso foi muito bem provado pela autora. Mas, quando a gente olha, né, as lições de São Tomás de Aquino na Suma, há uma reflexão importante sobre o efeito da luxúria também na violência. Uma cidade luxuosa, a luxúria já provoca em nós algo de uma perda de razão, né? E isso, elevado à dimensão coletiva, compreende uma dilaceração das relações sociais, né? São Tomás de Aquino trata na questão 153 da Suma Teológica sobre a luxúria, sobre este vício. A luxúria consiste no desejo do prazer sensual. Ora, o prazer sensual não é constituído só pelos prazeres venéreos, mas por muitos outros. Logo, a matéria da luxúria não são apenas as concupiscências e os prazeres venéreos, mas, em contrário, foi dito aos luxuriosos que quem semeia na carne colhe a corrupção da carne. Ora, o semear da carne é pelos prazeres venéreos, logo, esses são objeto deles. Então, há um efeito, na verdade, dentro desse circuito.
relacionada à luxúria. Ela leva ao caos e, por conseguinte, à própria violência. Como diz Isidoro, chama-se luxurioso quem, por assim dizer, se dissolve nos prazeres. Ora, os prazeres venéreos são os que mais dissolvem a alma do homem. Logo, a luxúria é considerada como tendo por objeto, sobretudo, os prazeres venéreos. Quando as potências inferiores aderem veemente aos seus objetos, as potências superiores hão de, por consequência, ficar impedidas e desordenadas na prática de seus atos. Ora, pelo vício da luxúria, sobretudo o apetite inferior, isto é, o concupiscível, veementemente adere ao seu objeto, que é o prazer, por causa da veemência da paixão e do deleite, por onde, consequentemente, pela luxúria, sobretudo, as potências superiores, isto é, a razão e a vontade, ficam desordenadas. Como eu disse, isso elevado a uma situação coletiva gera um distúrbio muito grande nas relações entre as pessoas e é algo que é uma explicação teológica muito profunda, mas ela é percebida da mesma maneira como um dos indícios da decadência civilizacional hoje, em outras palavras, né? Então, por exemplo, se a gente pega um livro que está esgotado ali é o John Senior, né? O Homem Moderno, qual é o... Restauração da Cultura e Morte da Cultura. É o mesmo autor. Não, esse é o John Senior. O autor é o argentino. Alfredo Santos. O Homem Isso. Exatamente. Repete. Alfredo Santos. É, Alfredo Santos. Ele descreve elementos muito parecidos, na verdade, como isso gera uma ansiedade, o sensualismo gera uma ansiedade muito grande e revela uma tensão violenta nas sociedades, especialmente urbanas, né? O Rio de Janeiro tem um retrato muito grande disso, é uma expressão muito forte de luxúria, de hedonismo. Isso conturba muito a vida na cidade. Tem uma passagem de Daniel 13:56, a formosura te seduziu e a concupiscência te perverteu o coração. Mas, então há todo esse fenômeno da sedução esse imperativo, né, do sensualismo. Então, essa descrição é feita pelos autores mais modernos possíveis, né? A gente falou Alfredo Sanches, mas mesmo, intelectuais ateus fazem essa descrição. O Vargas Llosa, quando fala da civilização do espetáculo, também faz um retrato muito, muito cruel sobre essa decadência do mundo contemporâneo. Tem um autor que chama-se Gilles Lipovetsky, que ele chama a nossa era a era do vazio. E da mesma maneira faz descrições do resultado da luxúria, do hedonismo, gerando um caos, uma precipitação muito grande, uma intensidade nas relações, e esse fenômeno também desembocando na violência. São tendências da sociedade pós-moderna hedonista, aí citando, né, esse autor, o Gilles Lipovetsky. A sociedade pós-moderna, caracterizada por uma tendência global no sentido de reduzir as relações autoritárias dirigistas e, simultaneamente, de aumentar a gama de opções privadas, privilegiar a diversidade, oferecer fórmulas de programas independentes nos esportes, nas tecnologias, no turismo, na descontração da moda, nas relações humanas e sexuais. Então, é uma sorte de experiências individuais, né? Construa a sua viagem, ego trip e coisas assim. Esse caldo de transformações, ele vai chegar no Brasil, e não só no Brasil, na verdade, é um fenômeno mundial, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, porque aí se acelera o próprio ocaso de uma sociedade, de uma civilização ainda cristã. Então isso vai ser arrebatador, e é justamente nesse período também que o fenômeno da violência cresce. Mais uma vez, ainda que na realidade a gente possa ver menos do que em outras épocas históricas, um matando o outro ou um brigando com o outro,
a sensação de medo, a sensação de violência, ela é maior. Mas ela é maior também porque o sentido dela se perdeu. Se perdeu a noção mítica e de sacrifício em relação à violência. Por exemplo, né, quando a gente vai olhar a história dos cristeiros, quando a gente vai olhar a história das cruzadas, quando a gente vai olhar a história das grandes batalhas dos portugueses pela fé e tudo mais, a gente percebe que há um propósito ali, há um sentido. A violência é feita, sim. Nosso Senhor disse que muitas vezes tem que aplicar a violência até para fazer a justiça, para conquistar, mas ela tem um propósito. O que essa era do vazio, né, como o sociólogo ali apresentou, coloca é um sem sentido para a violência. É uma coisa banalizada. É esse medo que nós temos, o sentimento que a gente tem quanto a uma cidade deflagrada, como no caso, a gente está vendo agora com o Rio de Janeiro. O que pensar? Muitas vezes nada, é tudo a mesma coisa, vai ser amanhã de volta, e o que fazer? Né? Vira uma banalização. Então, mas isso começa, não era assim, digamos assim, não esse sentimento tão latente. Isso explode, como eu disse no final, a partir do pós-guerra, e vai percorrendo o cenário urbano das cidades americanas, um pouco menos das cidades europeias, mais asiáticas e latino-americanas sobretudo, e o Brasil a partir dos anos 70. Aqui um trecho, né, de uma dessas análises sobre o momento. Muitos brasileiros acreditam, certamente não sem motivos, que a agressão criminal é hoje mais frequente e violenta do que no passado. A sondagem de opinião pública tem mostrado que o crime se situa entre as mais importantes preocupações do cidadão comum. O tema segurança pública é um dos temas eixo, por exemplo, de qualquer disputa política. Né? De certo modo, um dos motivos que alavancou, né, o ex-presidente Bolsonaro foi a questão da violência, da segurança pública caótica. Né? O Brasil estava atingindo, sim, 30, 40, 50, 60, 70 mil homicídios por ano, um negócio, país em guerra. E só o efeito de uma expressão de autoridade já dissuade um pouco. Houve uma redução muito importante, chegou a reduzir 25%. Isso é salvar muita vida e refrear um processo. Só com a dissuasão, só para você dizer, ó, vou agir. E fez apreensões e tudo mais. Então, isso já gera, ou seja, só dizer que existe autoridade muda completamente o cenário, digamos assim. Cada um, em particular, tem uma história a ser contada. Já foi vítima de furto dentro do transporte coletivo, já foi assaltado em via pública, já teve sua residência arrombada, seus filhos já tiveram de entregar alguma coisa às portas das escolas ou nos pontos de ônibus, seu veículo particular foi furtado ou roubado e encontrado alguns dias depois, completamente transfigurado, sem motor, sem pneus, etc. Enfim, então essas histórias todo mundo pode ter uma para contar, infelizmente, e enfim, é muito chocante essa banalização, né? Então, há fatores influentes, o aumento da delinquência, a racionalização dos dispositivos de segurança, o progresso do espírito democrático e a própria redução das taxas de violência. Não houve um real aumento da delinquência, pelo menos em alguns locais, né? Mas um alargamento das práticas que passaram a ser penalmente classificadas como delitos. Então, há também uma ampliação da ação do Estado. Então, você vai classificando mais comportamentos que seriam delituosos. Né? Então, eu falei ali em relação à própria diminuição da violência, mas isso é um efeito paradoxal. Ela coopera para o sentimento de insegurança, uma vez que quanto mais um fenômeno desagradável diminui, mais ele se torna insuportável. O discurso contemporâneo é mais alarmista, é catastrófico, uma vez que está em toda parte, na linguagem, no cinema, na arte, na dança, na música, no esporte, contaminando assim todas as formas de expressão simbólica e mais apelando para a segurança privada. Então, é paradoxal que mesmo diminuindo a violência real, o sentimento de insegurança ele pode se ampliar, porque você tem a sensação de que isso não pode acontecer. E a promessa é muito forte nesse sentido, a promessa do mundo civilizado.
é uma promessa de uma paz perpétua, digamos assim, de uma sociedade, né, perfeita nesse sentido. Até porque também a gente não sabe encarar o porquê nós perdemos um olhar do porquê do conflito, da guerra, da violência. Nossa sociedade nunca foi tão vigiada, fiscalizada e policiada como no fim do século XX. A polícia, tal como nós conhecemos hoje, ela vem do século XIX, não existia a noção de polícia. Polícia como termo administrativo, no sentido de organizar a cidade. Então, se você lê assim, Salvador era muito policiada no século XVII, é porque havia alguém administrando bem a cidade, mas não que alguém com um porrete na esquina para controlar os comportamentos. Isso vai ser um fenômeno do século XIX para cá, no mundo inteiro. Mesmo, né, os lugares mais civilizados, digamos assim, a polícia de Londres começa em 1832, que é o grande modelo de polícia. Então, todos os sistemas de aplicação de lei e de ordem são muito recentes, na verdade. Alguém que policia comportamentos e atitudes. Os primeiros estudos sobre o medo, e aí agora vai entrar uma coisa importante, né, a partir desse século XX, sobretudo, que por mais que em alguns lugares do século XIX vai existir um receio, e começa com um receio à cidade, por exemplo, no livro, na Comédia da Vida Privada, na parte do Código dos Homens Bons, do Balzac, ele tem uma série de preceitos ali para o sujeito do interior que vai para Paris. Tome cuidado, você deixar uma bolsa de moedas, você pode ser roubado, onde você for, tem um sujeito lá que está preparado para te dar um golpe. Isso começa, assim, nesses lugares. Um pouco de pickpocket, trombadinha, mas sem aquele receio, tanto que muitos eram enrolados, mas virava até uma relação cômica. Agora, a sensação de medo mesmo, essa intensa, é um fenômeno também recente do século XX, nessas cidades maiores, e isso vai percorrendo o nosso imaginário, né, como a gente vai vendo no cinema, nas relações, na música. Os primeiros estudos sobre o medo relacionado à violência criminal surgiram na década de 60 nos Estados Unidos, em decorrência da explicação dada pelas pessoas de que seus medos estariam associados à criminalidade. O marco disso, nos Estados Unidos, foi o Katzenbach Commission, né, que foi uma comissão do presidente Lyndon Johnson, em 1967, que começou a analisar esse fenômeno da violência urbana nos Estados Unidos e os efeitos dela, né? Então, ali já apresentava uma série de indícios sobre esse receio do cotidiano urbano. Por exemplo, já naquela época, 43% das pessoas diziam que não saíam à noite nas ruas das cidades por causa do medo do crime. 35% diziam que já não falavam com nenhum estranho pelo mesmo medo do crime, e assim por diante. Então, você já tem uma série de estatísticas já mostrando esse fenômeno. No Brasil, isso começa a ser... a literatura vai apresentando, a literatura e os jornais, né, vão apresentando já todo um sangue, né, no cotidiano. Então, tem uma série de periódicos, né, jornais que descrevem, né, uma relação muito brutal. Isso vai sendo colhido na literatura, Nelson Rodrigues é um desses. E eles vão trabalhando com toda essa... tentando encontrar um significado para isso, né? No caso do Nelson Rodrigues, é muito as relações humanas, assim, muito permanentes, a vingança, a traição, a disputa entre pai e filho, enfim, tudo isso que cria também, tem situações de desordem ali muito claras, mas vai popularizando esse cenário de sangue no cotidiano. Tem uma obra também que é um marco disso no Brasil, dos anos 70, que é um conto do Rubem Fonseca, chamado Feliz Ano Novo, que ele é muito pesado mesmo, assim, pesadíssimo, e já mostra esse contraste, né, que é um grupo, é um bando ali de bandidos que vão assaltar uma casa de granfinos. O cenário é como se fosse assim, São Conrado, por ali.
E é muito bárbaro, né? Tanto que o texto foi censurado por um tempo e é muito pesado. Mas já, enfim, as pessoas lendo aquilo já e virou um sucesso, na verdade, aquele conto. Já vão tendo esse medo muito forte do convívio. Não se sabe exatamente se aquilo ali foi um relato preciso de algo que aconteceu ou ele fez uma alusão muito intensa, porque é muita atrocidade, na verdade, é muita atrocidade, e o que é mais pesado é a banalidade do agente, né? Então, a gente viu um pouco isso na literatura recente, no cinema, por exemplo. Qual é a moral do Zé Pequeno do Cidade de Deus? Entendeu? Como assim? Não tem. E isso é a mesma coisa que você pega, né? Eu tenho de vários alunos policiais e tal, quando você perguntava, quando você pegava o garoto ali, 17, 18 anos, você perguntava para ele, alguns pegam, né? Por que você pensa da vida, rapaz? Não sei o quê. Não tem muito a responder, ou tem uma noção, na verdade, de que a vida é muito rápida, a morte é muito intensa, então eu vou viver uma grande aventura momentânea. Claro que essa explicação é uma explicação mais elucubrada, na verdade, mas é mais ou menos a tradução do que eles têm a dizer. Então eu vou tentar fazer o máximo aqui nesse momento que eu tenho de vida. Então, enfim, ascender um pouco no tráfico ou fazer um grande ato ali para trucidar um inimigo, um policial e tudo mais, e assim essa vida muito intensa da guerra. Sociedades guerreiras que não tinham pressupostos, né, religiosos, especialmente eu vou mostrar ali em relação ao cristianismo, que dão uma noção diferente para o conflito, elas tendem a consumir a sua juventude de modo muito rápido. E isso é o que acontece nas favelas de modo muito intenso. E essa comparação existe, por exemplo, com parte das tribos brasileiras indígenas eram sociedades guerreiras. A sociedade guerreira é uma sociedade muito... ela não é tão sedentária, ela se movimenta muito e os jovens são sempre impelidos a um novo conflito. Então, o tempo corre muito rápido, você tem que sempre entrar em conflito, porque sempre é uma prova contínua, né? De alguma... Então, por exemplo, os guaranis da região ali entre Paraguai e Mato Grosso sempre tinha que tirar o scalp do outro como premiação. E isso, a rotina era essa. A rotina era uma maneira de manter a própria sobrevivência na comunidade. Você sempre dá uma prova seguinte. E isso, torna uma sociedade totalmente fragilizada, né? Tanto que é aquela coisa, né? Quando os portugueses chegam, eu lembro que acho o Olavo de Carvalho que falou uma coisa que foi muito engraçada, mas resume muito, né, esse impacto da chegada de uma sociedade ordenada, cristã, frente a uma sociedade bárbara. Ele disse, quando os portugueses chegaram e disseram oi, acabou para os índios, acabou. O que significa isso? Não, porque você está diante de uma sociedade ordenada, de um grupo ordenado, com uma fé, com um propósito, com um significado, com um horizonte, com algo a ser feito, com uma missão, que é muito maior do que todos nós, diante de algo totalmente precário, que é rápido, que é intenso, que a grande salvação era se converter, né? E a miséria a gente não conseguir convertê-los, até hoje. Bom, mas voltando aqui a essa questão das cidades, então há o grande paradoxo da vida na cidade, porque as cidades foram propostas como os ambientes mais seguros que a gente poderia viver. A proposta da cidade, historicamente, sempre foi, né, um lugar que você vai comercializar, se relacionar de modo livre e seguro. E o grande paradoxo é que as cidades se tornam grandes fortalezas. Então a gente aprendeu a viver como cativeiro, a gente aprendeu a viver como enjaulado e assim grandes bunkers que, na verdade, as pessoas vivem. Nova configuração da cidade que preconiza a construção de muros facilita e justifica o deslocamento de pessoas mais abastadas para os enclaves fortificados, estimula a introdução de mudanças arquitetônicas nos espaços públicos, rumo a padrões explicitamente não comuns. As cidades, inclusive nos planos exclusivos, deixam de ser aquilo que delas sempre se esperou, o mundo moderno.
que fossem locos privilegiados do pluralismo cultural, da equalização social, da expansão de cidadania, da convivência, essas coisas. Isso no Brasil surge, de fato, mais no final dos anos 70 para cá, e a gente pensa até mesmo no Rio de Janeiro, né, porque por mais que existisse sempre numa cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro certas tensões, certos desafios, como certos grupos de bandidos ou aproveitadores, enfim, quem leu, por exemplo, o Álvaro de Azevedo, acho que é um conto uma peça chamada República, que é o caipira, é mais ou menos essa cena que o Balzac descreve em relação à França, né? Um caipira vindo para o Rio de Janeiro no início do século XX. Aí ele é enrolado, um político quer enrolar ele. Isso existia, que é fenômeno das metrópoles modernas, né? Mas ainda não essa intensidade do medo. Isso vai ser mais impactante dos anos 70 para cá. E não é nem nos anos 50, nos anos 60, talvez no final dos anos 60, mas nos anos 50 isso ainda não aparece. Eu estou lembrando disso porque deve sair em algum momento pela Permanência uma coletânea, pela editora Permanência, uma coletânea de artigos do Gustavo Corsão, dele escrevendo sobre o Rio de Janeiro nos anos 50. E é uma preocupação do Gustavo Corsão como um católico, como a gente pode ser católico dentro de uma cidade intensa. E eu lembro que, assim, uma das coisas que não está tão latente essa questão da violência, não aparece tanto, assim. Você fica imaginando, sei lá, você podia talvez sair, deixar o carro aberto e não ia ser roubado tão facilmente depois. Isso não era grande tema, na verdade, né? Tanto que foi uma das dificuldades também para você levar o pessoal para Brasília, né? Vivia-se muito bem, com todas as dificuldades, existiam problemas estruturais, como faltava muita água, né, no Rio de Janeiro, até o Lacerda fazer o Guandu, o problema de água no Rio de Janeiro era um problema caótico. Às vezes tinha picos de luz e tal, mas diante do cenário brasileiro era melhor do que os outros lugares, nem São Paulo, né? São Paulo vai despontar a partir dos anos 70. Mas vivia-se muito bem, então você teve que, inclusive, justificar dando muito penduricalho para as pessoas irem para Brasília. Então, mas a partir do final dos anos 60, nos anos 70, isso vai se intensificando, né? Então, surge o medo na cidade. As pessoas começam a viver com medo. A evolução do tráfico de drogas, as cidades como palco, né, dessa violência. E a literatura vai explorando muito esse banditismo e esse vitimismo. E um dos problemas que acontecem aqui no Brasil também, em relação à literatura, é como ela acaba promovendo o banditismo. Tem um dos livros icônicos desse período, dos anos 70, foi o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que era um bandido famoso, meio garanhão e tal, bonitão, e que roubava bancos. Assassinava, era um facínora. E o livro, é um jornalista, esqueci o nome do autor, mas ele glamoriza um pouco, né? É até engraçado porque tem eu reeditei um tempo atrás um ensaio de um professor, que é o Edmundo Campos Coelho, falando sobre esse livro, né? É até engraçado, tem uma hora que ele fala assim, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Agonia de quê? Como agoniado? Você está dizendo que o bandido está agoniado para quê? Entendeu? Agoniado para roubar, é um bandido, entendeu? Por que você vai reverenciar o sujeito? E então vai se tornando assim, essas figuras vão entrando num vitimismo. Isso causa um mal, na verdade, no cenário brasileiro muito grande. E a gente colhe, na verdade, esse mal dentro do nosso pensamento jurídico, dentro do nosso pensamento social como um todo. Isso decanta para a sociedade, né? Isso é tão forte que, quando a gente olha, por exemplo, no direito penal brasileiro, é muito comum se inspirar, por exemplo, num mecanismo jurídico escandinavo de proteção às pessoas de direitos e tudo mais. Mas se olha pouco como nesses mesmos países se pune as pessoas, porque lá tem punição também. Então a gente acaba pegando só uma parte desses exemplos. A outra parte, que é a capacidade de punição,
A gente acaba falhando muito por conta dessa atmosfera ideológica que foi se formando na literatura, no cinema. Isso decantou para as pessoas e vira essa imagem, Lúcio Flávio, um agoniado. Coitado, meu Deus do céu. Bom, enfim. Mas, então a gente poderia, na verdade, só isso aqui já seria um grande tema de conversa. Eu vou deixar para uma outra parte a segunda, né? O segundo tópico aqui, grande tópico dessa aula, que é uma outra, não é uma outra, é a identificação própria do significado da violência que foi perdido, que é a relação da violência e do sacrifício. Porque, como eu estava dizendo, né, o maior drama que a gente tem hoje é a banalização do porquê das ações da violência. E é o que a gente vê, assim, as pessoas querem dar justificativa para o bandido, dar justificativa para o facínora, sendo que, na verdade, perdeu muito a razão de ser, perdeu todas esses atos. E a gente não perdeu a noção de leitura dos fenômenos também. Então, por exemplo, né, eu vou chegar, não sei se chego hoje aqui, mas uma das noções importantes aqui é como a Revolução Francesa, como é que o Joseph de Maistre descreve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ele vai descrever, olha, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, isso é um holocausto, isso é um sacrifício. Nosso Senhor está punindo a França está sendo punida, a maior joia da igreja está sendo punida. As pessoas têm que entender dessa maneira os fatos. Então, o que significa esse caos? O que significa sobrenaturalmente? Essa capacidade de leitura que se perdeu pela banalização dos fenômenos e pela falta de razão daqueles que cometem a violência. Mas a gente precisa entender que não é assim, na verdade, tem algo a mais. Então, eu vou pegar só uma parte e depois a gente continua num outro encontro, só para entender um pouco, né, essa noção aí da violência do sacrifício. É um pouco mais pesado, tá? É um pouco mais complicado. Um dos autores que eu mais me referencio aqui é um antropólogo católico chamado René Girard, que tem uma teoria do desejo mimético, né, que eu vou tentar esmiuçar aqui, espero conseguir. Uma forma de arguir sobre a violência é encarando-a como um sacrifício e vendo nesse fenômeno uma tentativa de escape, de evasão com relação à própria condição conflituosa das sociedades. É dessa maneira que o antropólogo René Girard trabalha a relação entre a violência e o sagrado, sendo este último o motivo pelo qual o ato violento se justificaria em direção a algo transcendente, fundado em uma busca maior. Na motivação do sacrifício, a violência encontra um propósito. Com efeito, o que temos contemporaneamente é a falta de sentido para a violência, ou para os sentidos mais torpes possíveis. Ou ela se designa, né, para os sentidos mais torpes possíveis, mais banais, assim, mais comezinhos. Mas o René Girard propõe que, para entender essa relação em violência e sacrifício, 3 aspectos aqui que eu vou descrever. Uma, a noção própria da violência sacrificial. Segundo, a crise sacrificial. Não, primeiro, a crise sacrificial. Segundo, o ser mimético. O terceiro, o bode expiatório. Vou explicar cada um deles. Isso tudo para entender a violência sacrificial, né? A crise sacrificial, que é o primeiro item, refere-se à substituição do propósito do sacrifício a partir do advento do cristianismo. Para Girard, Jesus Cristo concedeu uma alternativa à perpetuidade da violência entre os homens e que fora de sua mensagem a fúria já não encontraria qualquer sentido além dos desejos que envolvem a relação entre os próprios homens. Ou seja, uma opção reside na imitação do Logos divino feito homem e a outra na reiterada imitação daquilo que é meramente humano. Então, Nosso Senhor surge para ser, na verdade, a figura do sacrifício. Ele se apresenta como
aquele pelo qual essa relação se encerra. Ou seja, nós podemos transpor essa relação de violência pelo amor a Cristo, porque Ele foi imolado, Ele se colocou para o holocausto total. A teoria mimética concebe que não apenas na narrativa cristã, mas em todos os quadros sociais estudados por Girard, a condição humana pauta-se pela imitação, inescapável a qualquer pessoa, e que na modernidade tornou-se quase exclusivamente duplo vínculo, entranhada entre desejos de indivíduos diante de outros indivíduos. Então essa é uma condição humana, né? Na verdade, o desejo por algo e o desejo entre as pessoas. E nós somos naturalmente seres copiadores. Isso é a criança, na verdade. A criança imita o pai e a mãe, imita a tia, imita o avô. Esse é o elemento próprio, na verdade, do fazer humano. O efeito da imitação ele é muito maior em qualquer processo educacional do que o mais elaborado plano racional de instrução, por exemplo. O efeito emocional que a professora primária tem na memória da criança, ela é mais forte do que o melhor método de alfabetização. Então isso vem dessa teoria mimética, na verdade, da busca pela cópia, né? Então aí a importância das referências e tudo mais. O mimetismo traduz-se na busca do outro. Em toda a história representa a atitude das pessoas quanto àquilo que é capaz de dar um sentido à vida social e coletiva. Imitamos o que é mais importante, aquilo que é chamativo, representante de um determinado ideal. O que é e qual o significado desse outro é o âmago da discussão na teoria mimética. Então, esse é um outro aspecto, né? O primeiro, então, essa noção de crise sacrificial, que é posto por nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele dá um sentido completamente diferente Sempre existiu um sentido para os sacrifícios, para a ação violenta. É só na modernidade que a gente vai confundir isso com pilhar o outro para ganhar dinheiro. Porque nem mesmo num estudo mais sério sobre, por exemplo, uma das injustiças que se faz às navegações, às grandes disputas, né, que os portugueses e espanhóis fizeram para avançar, né, em todos os continentes, sempre se coloca como imperativo econômico. Enfim, aí se fez atrocidades, etc. e tal. Mas isso é para, na verdade, deturpar essa história e não mostrar um caráter maior, na verdade, de conquista, de civilização, de conversão e tudo mais. Não que não houvesse também interesses materiais. Mas nas sociedades antigas, e mesmo, né, antes de chegar à modernidade, o propósito da violência sempre existia, um propósito assim, simbólico, né? O que a crise sacrificial vai impor dentro dessa teoria é que nosso Senhor Jesus Cristo coloca uma noção completamente diferente. Ele traz para si, na verdade, todo o conjunto da violência total, ele traz para si. Ele arremata, na verdade, esse processo contínuo. E aí entra a questão do terceiro item, né, do bode expiatório. O conceito de bode expiatório sintetiza tanto a violência sacrificial como a teoria mimética, pois é a tentativa de culpar e eliminar algo ou outrem que justifica os problemas e que seu sacrifício se mostra necessária à manutenção de um sentido imitativo. O bode expiatório, como no maior exemplo identificado por Girard, que é a Paixão de Cristo, é capaz de redimir o sacrificador de sua condição insatisfatória e, ao mesmo tempo, transfere a carga dos dilemas ao objeto da imolação. Então, a paixão cria esse fenômeno máximo, na verdade, do bode expiatório. Não há outra exemplo maior de bode expiatório do que esse. Ele se torna, né, o ser imolado pela superação, digamos assim, de todos os homens. De modo geral, o sacrifício é visto como um ritual bastante santo, ou ao contrário, como um crime. Ele tem sempre esse duplo aspecto, legítimo e ilegítimo, público e furtivo.
há um caráter ambivalente, discutível, quanto à vítima sagrada, pois ela é caracterizada como sagrada, mas apenas na medida em que é sacrificada. Tanto que no momento seguinte ao ato sacrificial, ao espanto. Assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. No momento seguinte aquilo acontece, o impacto acontece, assim, dá um estalo, né? Há um mistério no sacrifício e que entre os modernos é distraído, é visto de forma indiferente ou com uma espécie de prudência secreta. Algo como uma evitação. O pensamento moderno começou a evitar a noção mítica do sacrifício. Isso nos distancia até da compreensão profundamente simbólica da paixão. A gente não tem dificuldade para entender isso. A gente fica meditando, sobretudo na Semana Santa, a gente vai... O que foi? O que aconteceu, na verdade? Mas é muito importante essa noção do impacto, na verdade, que as pessoas não percebiam o que estava acontecendo, mas quando acontece, no momento do sacrifício, da crucificação, o mundo para. O total ali da consumação dos pecados é feito. Joseph de Maistre, que aí eu estava lembrando, né? E o erro moderno também é sempre tratar a violência como algo irracional, né? Essa violência sacrificial. Joseph de Maistre, que ao tratar da Revolução Francesa, descreveu como um holocausto, como uma punição que a França sofria, também averiguava que a escolha do animal sacrificado era o mais próximo dos caracteres humanos, como doçura, utilidade, inocência, enfim, valores que se deseja para o homem e podem ser encontrados na natureza do animal abatido. O cordeiro, né, tem essa noção de pureza, essa figura. Nós escolhemos das espécies animais as vítimas mais humanas, se é que é permitido se exprimir dessa maneira. Então, isso está essa relação conflituosa, ela está na trajetória, mesmo na trajetória bíblica, né? Caim e Abel. Caim cultiva a terra e aí oferece a Deus os frutos de sua coleta. Abel é um pastor, ele sacrifica os primeiros nascidos de seu rebanho. No Antigo Testamento, assim como na mitologia grega, os irmãos são quase sempre irmãos inimigos. Um outro grande tema bíblico é a da substituição sacrificial por objetos que enganam a violência. Este é o caso da bênção de Jacó por seu pai Isaque. Jacó queria abençoar Esaú, mas Isaque, na verdade Isaque, né? Esaú, mas Jacó, a mãe, né, o avisa e a bênção vai para Jacó e não para Esaú. Após ter dado a bênção a Jacó e não a Esaú, Isaque disse ao filho outrora preferido: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Então, o próprio pai impõe uma crise entre os irmãos. Ele, enfim, porque depois o Esaú chega desesperado, né? Pai, me dê a bênção também, me dê a bênção. E o pai responde dessa maneira: bom, eu já dei a bênção para o teu irmão. O sacrifício foi definido como uma mediação entre um sacrificador e uma divindade. A visão moderna, como expressa por vários autores, é a de que a divindade não possui para os modernos nenhuma realidade. Esse pensamento não hesita em qualificar o sacrifício como fora do real, como falso. Então, todas essas dimensões modernas vão nos afastando dessa visão mitológica e, para nós cristãos católicos, sobrenatural das coisas. Enquanto as sociedades primitivas possuem um círculo de violência, a sociedade moderna está fora dela. Mas qual o porquê disso? Qual a razão desse privilégio? Uma resposta categórica que se coloca sobre o plano das instituições. Trata-se do sistema judiciário que espelha a ameaça da vingança. Ele não suprime a vingança, na verdade o sistema judiciário a limita efetivamente a uma represália única, sobre a qual o exercício é confiado a uma autoridade soberana e especializada nesse domínio. As decisões da autoridade judiciária se afirmam sempre como uma última palavra da vingança. Então,
uma das explicações para esse processo, para esse distanciamento de um olhar sobrenatural, para esse significado em relação à violência sacrificial, é o sistema judiciário. Então a gente vai montando, na verdade, isso serve ao processo, ao progressivo domínio e centralização do Estado. Quem passa a ser o julgador racional é esse Estado moderno. Isso vai se dando gradativamente, mas vai tendo um avanço, né? Inclusive criando instituições, criando instrumentos de amparo e de controle. O dilema, na verdade, que a gente tem hoje é o dilema quando esse sistema judiciário não funciona mais, se é que funcionou um dia. E as formas primitivas retornam naturalmente no seio da sociedade. Quando se utiliza o termo barbárie na sociedade para designar a violência que extrapola a justiça oficial. Por que a gente fica falando toda hora barbárie, 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 seja na Europa, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro lugar? Significa esse retorno à condição primitiva de revelia para com o sistema judiciário organizado soberano. Aí é por isso que se torna um pouco gritante, né? Por exemplo, uma das, talvez, fala infeliz do governador em relação ao que aconteceu ontem, que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, ai dos bandidos se mexerem com o Estado. Mas quer mexer mais do que já está mexendo? Falta o quê? Falta entrar no Palácio Guanabara e tirar, enfim, o que mais precisa, entendeu? Já não existe mais Estado com devido processo legal, com bem-estar e bens comuns, é tudo deflagrado, acabou. Né? No caso do Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro. E não é só isso. O sistema judiciário deve reproduzir o desejo permanente que realiza-se na sociedade primitiva de forma direta e sem intermediário oficial. Não há diferença de princípio entre a vingança privada e a vingança pública, mas há uma diferença enorme entre o plano social. A vingança não é mais vingada, o processo é acabado, o período em escala é limitado. Então, isso tudo que o sistema judicial vai fazendo. Né? O sistema judicial também coloca uma dispensa do religioso. Nós não precisamos do religioso para resolver um problema na qual a existência mesmo nos escapa. O religioso, portanto, parece sem rima nem razão nessa proposta. A dissimulação do religioso nesse sistema. Então, é parte do processo de secularização. Né? A justiça tenta funcionar dessa maneira, substituindo a própria noção e a consciência religiosa diante dos fenômenos. A violência e o sagrado estão interligados, ao passo que no sistema moderno judiciário a violência é expelida. Ou seja, jogamos todas as fichas no sistema judiciário para que funcione e logre superar as relações violentas que marcam a sociedade primitiva. As sociedades primitivas não são abandonadas à violência e, portanto, elas não são forçadamente menos violentas ou menos hipócritas que nós o somos nós mesmos. O sacrifício reúne o conjunto da vida moral e religiosa no termo de um desvio extraordinário. Enfim, então, uma descrição, uma tentativa diante do fenômeno dessa violência sacrificial, uma racionalização dos fenômenos da vingança e tudo mais. Enfim, eu não vou... Só mais um ponto aqui ainda sobre esse tema da crise sacrificial, para fechar e eu sigo na próxima, porque não vai ficar muito longo para hoje, né? Então, a discussão que é feita aqui é sobre a perda do caráter da violência como purificadora e o que provoca essa crise sacrificial. Pode-se comparar o processo sacrificial à descontaminação das instalações atômicas. Quando o expert termina seu trabalho, ele deve descontaminar a si mesmo, pois os acidentes são sempre possíveis. O mesmo acontece com a violência sacrificial. A crise sacrificial é a perda do sacrifício, é a perda da diferença entre violência impura e violência purificadora.
No momento em que essa diferença é perdida, não há mais purificação possível e a violência impura, contagiosa, quer dizer recíproca, se propaga pela comunidade. René Girard demonstra que, ao contrário do que costumamos pensar, que as relações fraternais estão marcadas por laços afetuosos, nos exemplos mitológicos, literários e históricos, o que se percebe é a marca do conflito. Caim e Abel, Jacu e Esaú, Eteócle e Polínice, Rômulus e Remus, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, e por aí vai. Em Édipo Rei, o violento identifica-se com o país e com o rei. É o caso da violência em outros termos, que valoriza os objetos da violência. Não é porque Laios não é porque Laios porque ele é violento que ele passa... Bom, aqui acabei me enrolando aqui no que eu escrevi. Os desejos desde a criança estão voltados à imitação de algum modelo. A personalidade está em jogo de acordo com a orientação dos desejos, quer dizer, da seleção futura dos modelos que irão afetar a pessoa. Enfim, eu vou expandir depois essa questão da violência mimética em relação à própria evolução do Estado, como eu já falei um pouco quanto ao sistema judiciário. Como eu disse, é uma parte mais pedregosa, né, do tema, mas abre uma outra noção, além dessa primeira expressão sobre o efeito da desordem, né, para a violência, a perda de significado simbólico em relação à violência, essa banalização de todas as ações que compreendem aquilo que a gente chama de violência. Então, para não prolongar muito mais, eu vou fechar por aqui e, enfim, numa próxima oportunidade, que provavelmente nesse dia 2 de dezembro, eu continuo, e aí é uma parte um pouco mais de evolução do Estado em relação ao fenômeno da violência. O Estado vai incorporando para si, como monopólio da violência legítima, né, como se diz, incorporando para si esse domínio sobre o agir violento, de forma prática, de forma simbólica, de forma instrumental, de forma legal, e nos distanciando até dessa visão simbólica e sobrenatural em relação à violência. E de forma insatisfatória, porque, na verdade, os fenômenos de massacre, os fenômenos de conflitos, eles são incessantes. E um dos indícios disso, por exemplo, é o caso do genocídio. Não havia... Tucídides até fala na Guerra do Peloponeso um caso de genocídio, mas não era tão comum como se torna comum na modernidade. Você dilacerar uma comunidade inteira, né? Havia muito mais até noções de alteridade em relação ao outro. E até porque parte da existência simbólica de um e de outro depende dessa sobrevivência do outro. A era moderna vai gerar muitos massacres totais, na verdade. Isso vai entrar na mente, nos sistemas ideológicos e tudo mais. E aí a gente vai ver uma série de genocídios, né? Como, por exemplo, na Revolução Francesa, a Vendéia. A Vendéia foi um genocídio. Não tinha como controlar, na verdade, aquele ambiente contra-revolucionário, católico, muito forte, muito leal, e, enfim, a solução ali foi total, foi dizimar parte da população, como eu mencionei ali em Canudos, como há vários exemplos ao longo desses últimos séculos. E aí a gente tem uma série também de relações paradoxais, como, por exemplo, em relação à pena de morte, ao homicídio e tudo mais. É isso. Então, estou à disposição para